Apagar um pouquinho, né? Boa noite, amigos. Ao vivo é assim mesmo, viu? Não tem jeito, sempre tem um contratempo, alguma coisa. Mas é bom estarmos aqui nos reencontrando, pelo menos eu, né? Depois desses longos 2 anos aí de pandemia, acho que é o meu último encontro assim numa casa espírita com público foi em 2019. E de lá para cá começou a pandemia, finalzinho de 2019, começamos a pandemia e aí foi tudo virtual, né? Uma nova experiência para cada um de nós. De repente, nós nos vimos assim na condição de levarmos a doutrina espírita para os nossos lares. Olha que coisa interessante, né? E eu sempre refleti com relação a esse ponto. Tem uma passagem muito interessante na obra Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, que é o capítulo que ele trata da narrativa de Joana de Cusa. E no encontro que ele tem com Joana de Cusa, Joana muito aflita, porque o marido, né, que era romano, galgava uma posição elevada no Império Romano, era uma espécie de prefeito em Cafarnaum. E aí Joana de Cusa muito aflita, porque o companheiro dela não aceitava as diretrizes, os princípios do Evangelho. E ela estava ali extremamente incomodada, porque ela também era romana, mas aderiu àquela proposta de amor, de perdão, de compaixão, apresentada pelo Jesus. E quando ela desabafa naquele contato com Jesus, aí Jesus olha para ela assim, num determinado momento, segundo Humberto de Campos, e vai dizer: Joana, todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Essa frase sempre me marcou, né? Abrir o templo da fé viva no coração dos homens, somos nós criarmos a própria instituição, a própria fé, a própria igreja, o próprio templo, a própria corações. E estando nos nossos corações, aonde nós estivermos, a doutrina, os princípios básicos de amor também estarão. Então, acho que foi um momento muito interessante para que nós não fôssemos espíritas apenas enquanto estivéssemos na casa espírita, mas também quando nós estivéssemos nos nossos lares, principalmente, né? A proposta de hoje, nós trabalharmos o tema Espiritismo e os fatos tidos como sobrenaturais. No dia 18 de abril, nesta semana, né, hoje é dia 22, 4 dias atrás, o Espiritismo, o movimento espírita como um todo, ele comemorou a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, em Paris, na França. E a obra, inicialmente, ela tinha pouco mais de 500 questões, 501 questão, para ser mais exato. E teve a segunda edição, e a partir da segunda edição ela passou para 1019 questões. Então, a partir dessa obra, começou a estrutura do que nós conhecemos como doutrina espírita. E esse tema ele está na 5ª obra fundamental do Espiritismo, a Gênese, quando Allan Kardec vai fazer uma análise sobre os fatos tidos como sobrenaturais. A proposta é que nós vamos aqui resgatar algumas passagens do Evangelho, que são analisadas por Allan Kardec, e vamos trazer a própria conceituação de Kardec sobre esses fenômenos, o que aconteceu, e enriquecendo com alguns outros casos. Muito bem, a título de introdução, nós trouxemos uma frase de Kardec que ele vai dizer o seguinte: o Espiritismo considera, de um ponto mais elevado, a religião cristã. Dá-lhe base mais sólida do que a dos milagres, ou seja, as imutáveis leis de Deus, a que obedece assim tanto o princípio espiritual como o princípio material. Essa base desafia o tempo e a ciência, pois que o tempo e a ciência virão sancioná-la. Então, o Espiritismo ele vai dando a real dimensão do Cristo. Jesus, na visão espírita, deixa de ser aquele taumaturgo, aquele milagreiro, aquele que atendia os interesses imediatos de um povo ainda envolvido por um grande processo de atavismos materiais, de ignorância. Então, ele dá uma dimensão muito maior do que a que nós entendemos ao longo de uma construção de cristianismo.
E o fenômeno espírita, a doutrina espírita, ela começou necessariamente com fenômenos tidos como sobrenaturais. Em março de 1848, por exemplo, no condado de Wayne, no distrito de New York, de Nova York, nos Estados Unidos, começaram a surgir os fenômenos que ficaram conhecidos como Hydesville, os fenômenos de Hydesville, que era um povoado que tinha ali, num pequeno barracão, onde morava a família Fox, que era constituída pelo casal, o pai e a mãe, e 3 irmãs. 2 dessas irmãs eram médiuns. E ali começaram a acontecer fenômenos impressionantes que tomaram conta da mídia, dos jornais na época, nos Estados Unidos da América. Então eram fenômenos tidos como sobrenaturais, porque eram pancadas, objetos que se moviam, e aquilo foi se tornando realmente algo que despertou bastante curiosidade nas pessoas. Passado algum tempo, esses fenômenos migraram também para a Europa e começou a tomar conta, principalmente da sociedade europeia, que praticava esses fenômenos através de um processo que ficou conhecido como as mesas girantes ou mesas dançantes. Eram objetos que ficavam suspensos no ar inexplicavelmente. E isso passou a ser tão corriqueiro, tão comum, que raros eram os encontros da alta sociedade em que se não tivesse um espaço para a realização desses fenômenos. E foi aí que foi convidado o professor Denizar Rivail, foi convidado para analisar uma dessas sessões. Ele se recusou inicialmente, em razão de ser um professor, um catedrático, falava vários idiomas, era uma pessoa muito voltada com o processo educacional da França, e aquilo, para ele, parecia muito ilógico. Como é que mesas poderiam flutuar, desafiando a lei da gravidade? Até que ele vai, com o objetivo de desmascarar esses fenômenos, e aí vai verificar que havia grandes leis naturais, que estavam por trás daquele fenômeno. Sobretudo, o espírito imortal. Então, vamos andando aqui. Esses fenômenos que nós haveremos de tratar hoje, em homenagem à publicação do Livro dos Espíritos, ele tem sua base na ação dos espíritos sobre os fluidos. Na primeira parte do Livro dos Espíritos, muitos de nós aqui, se não todos, devemos conhecê-la, nós vamos perceber que Allan Kardec vai fazer uma pergunta aos espíritos de que se existe apenas 2 elementos no universo, que seria espírito e matéria. Os espíritos vão dizer, não só apenas o princípio espiritual como o princípio material, mas Deus acima de todos, e entre o princípio espiritual e o material existe um fluido universal. Não é matéria, nem espírito, é um fluido. Fluido foi um termo utilizado por Allan Kardec para designar coisas que não se sabe exatamente o conceito. A caracterização dessas... É como nós usamos aqui a palavra coisa para dizer vários objetos que a gente não sabe a nomenclatura correta. Aquela coisa, é uma coisa, está me dando uma coisa, né? Então é uma palavra muito comum. Então o termo fluido foi muito usado nesse sentido. Não se sabe exatamente o que vem ser a fluido. Mas as bases dos fenômenos espíritas, os fenômenos mediúnicos, como um todo, eles estão nesses fluidos. E Allan Kardec, nós separamos 2 recortes aqui do texto de Kardec, quando ele vai dizer, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os, como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Então ele faz aí uma análise bastante interessante entre o nosso pensamento e a vontade em relação aos fluidos, com a mão em relação ao nosso corpo. E ele continua no texto seguinte, dizendo, o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Podemos extrair desses 2 textos de Allan Kardec que tanto os espíritos conseguem manipular os fluidos, como nós, os encarnados, também conseguimos. Percebam que quando nós aqui chegamos na instituição, nós viemos da rua,
do ambiente do trabalho, do nosso lar, seja lá de onde for, e às vezes adentramos aqui no ambiente assim, ainda meio, né, aquelas energias de fora. Aí ouvimos as músicas aqui do grupo. Então o grupo começa a cantar, começa a harmonizar o ambiente e nós vamos nos asserenando. Por quê? Porque eles vão com a música, com a melodia, com as vibrações, nós vamos interagindo com esses fluidos e criamos uma ambiência de pacificação, de calmaria. Então, Kardec também está correto nesse ponto. Há uma história muito curiosa com relação à questão do sobrenatural, porque sobrenatural é algo que está acima do que é natural, algo que é inexplicável. É como se fossem os milagres. Os milagres são considerados sobrenaturais por essa razão, porque não tem uma explicação e é uma derrogação das leis naturais. O Espiritismo vem exatamente dizer o contrário, que os fenômenos sobrenaturais ou os milagres, eles não estão fora da natureza, pelo contrário, eles estão dentro da natureza. Então, eles são regidos por leis que nós desconhecemos. Então, vamos chamando de milagres até o ponto que nós começamos a descobrir quais são as leis que estão por trás de determinado fenômeno. Foi o que aconteceu com Bartolomeu Bueno da Silva. Bartolomeu Bueno da Silva, quem gosta de história sabe que foi o Anhanguera, né, um dos nossos bandeirantes, desbravadores aí no século XVII, século XVIII. E Anhanguera, ele teve aqui numa dessas epopeias dele pelo território brasileiro, ele chegou numa determinada área que era que ele encontrou uma tribo, que era a tribo dos Guaianazes. E quando ele chegou nessa tribo dos Guaianazes, ele procurando ouro, né, para a coroa portuguesa, os índios não permitem que ele vá explorar as terras dele. Então os índios vão se armam ali e aqui ninguém entra. E então, o que é que a Anhanguera faz? A Anhanguera teve uma ideia. Ele pega aguardente, né, que é aguardente bastante forte, ele pega aguardente, coloca num recipientezinho assim, os índios ficam olhando ali, né, meio assustado, coloca num recipiente. Então, para os índios, aquilo ali era água. E então ele pega, acende fogo ali, provoca o fogo e as labaredas começam a surgir ali. E aí a Anhanguera ameaça, diz, olha, eu toquei fogo na água e vou tocar fogo em todos os rios se vocês não me deixarem entrar. Então, os índios, amedrontados diante daquele fenômeno sobrenatural, permitiram que a Anhanguera explorasse as suas terras em busca de minas de ouro. E ele ficou conhecido como Anhanguera exatamente porque em Tupi-Guarani significa diabo velho. Então, para os índios, aquilo ali foi um fenômeno sobrenatural, algo inexplicável, né? Um milagre. Para nós, não, que conhecemos as propriedades do álcool, né? Sabemos que o álcool ele é inflamável, né? Não era a água que estava ali. Então, quando nós desconhecemos essas leis, nós começamos a atribuir como sobrenatural, como fenômenos que estão acima das leis. E não é isso que acontece. Então, essa é a base dos fenômenos que nós haveremos de analisar. A influência do espírito sobre os fluidos. O primeiro momento, né, da passagem de Jesus que nós vamos resgatar aqui, para a gente fazendo essa análise, é a pesca milagrosa. Todo mundo sabe a narrativa, nós trouxemos aqui um pequeno trecho do Evangelho de Lucas, que diz assim: quando acabou de falar, Jesus, né, disse a Simão: avança para o mar e lança as tuas redes de pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Contudo, pois que mandas, lançarei a rede. Então, já que vós está mandando, eu vou lançar, mas é trabalho perdido. E isso era o que Pedro estava dizendo. Tendo-a lançado, apanharam tão grande quantidade de peixes que a rede se rompeu. O que é que aconteceu ali? Allan Kardec vai fazer uma análise muito interessante, dizendo que o fenômeno que se deu ali é o que nós vamos encontrar no livro dos médiuns, que é chamado vista espiritual ou dupla vista. Está na Gênesis, no capítulo 14. E Allan Kardec vai dizer, o perispírito, então não sei se todos aqui já ouviram esse termo perispírito, mas nós, aqui na doutrina espírita, sabemos que nós temos uma
uma constituição trina. Nós somos espíritos que temos um corpo e que agimos atuando nesse corpo através de um fluido que nós chamamos de perispírito. Então, esse perispírito ele é dotado de muitas propriedades. Muitas. O fenômeno mediúnico, por exemplo, só acontece por conta do perispírito. Eu só movimento meus braços por conta da ação do perispírito, que é esse fluido. Então, ele vai dizer, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas se generalizam. O espírito vê, ouve, sente por todo o seu ser tudo que se encontra na esfera de radiação do seu fluido perispírito. Mas não escuto, não é pelos ouvidos, não? Não. Nenhum de nós escuta pelos ouvidos. Nós não falamos necessariamente pela boca. Tudo isso ocorre dentro de todo o nosso ser. Agora, só que quando nós agimos, existem regiões no nosso corpo, especificamente no nosso cérebro, que faz com que nós articulemos as palavras, com que nós escutemos, né? Que nós sintamos o gosto. Então, tudo está condensado numa região do cérebro, mas não é necessariamente pelo cérebro. É tanto que tem pessoas que podem, em razão de algum acidente, deixar de ouvir. Ora, não houve nenhum problema com o ouvido, porque ela deixou de ouvir. Tem pessoas que também, devido a um acidente, ficam paraplégicos ou tetraplégicos, né? Por quê? E às vezes o problema foi só na cabeça, né? Porque afetou exatamente a região que o perispírito atua para que esses órgãos funcionem. Aí Allan Kardec vai se referir à pesca milagrosa. Ele faz essa introdução e vai dizer: a pesca qualificada de miraculosa igualmente se explica pela dupla vista. Jesus não produziu espontaneamente peixes onde não os havia. Ele viu com a vista da alma o lugar onde se achavam os peixes e disse com segurança aos pescadores que lançassem aí suas redes. Então, mas isso é possível? Claro que é possível. Hoje, o fenômeno não acontece mais porque a grande maioria das embarcações elas possuem radar. E o que é que o radar faz? Identifica onde é que estão os cardumes. Será que nós que criamos os radares não temos essa condição, essa possibilidade de identificar onde é que estariam, no caso específico, os cardumes? Claro que sim. Então, isso é uma faculdade da alma, que Jesus se utilizava muito bem. Então, ele tinha essas prerrogativas em amplitude. Muitos de nós a temos, sim, só que numa baixa dimensão, com bastante limitação. Jesus tinha isso de forma muito ampla. Então, Kardec vai explicar que essa é uma grande possibilidade de Jesus ter visto onde era que estavam os peixes, coisa que os discípulos não conseguiram identificar. Não houve nenhum milagre ali, pesca milagrosa, mas sim, Jesus viu. E há uma questão muito interessante com relação a essa a vista dupla, porque se Jesus tinha ela numa grande dimensão, nós a temos muitas vezes limitada, mas a temos também. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele vai fazer uma análise de um caso bem interessante, que era de um sonâmbulo. Um garoto, podemos dizer, um adolescente de 14 a 15 anos de idade aproximadamente. E esse garoto, ele era de baixa instrução, né? A instrução dele é muito baixa e a parte intelectual também não era lá essas coisas. Mas ele operava curas consideradas milagrosas, impossíveis para a época, esse garoto. Ele conseguia identificar a doença no corpo, ele via a pessoa, identificava a doença e passava a medicação. Então, foi um fenômeno analisado, na época, Kardec catalogou esse fenômeno, e quando foi num dado momento, uma nova experiência, apresentou-se uma pessoa que tinha uma enfermidade e levaram para o garoto, o adolescente, e ele olhou e identificou precisamente qual foi a doença que ele tinha. E aí ficaram esperando, e o remédio? Aí ele disse, não, o remédio eu não posso dar. Eu disse, olha, como não pode dar o remédio? Ele disse, eu não posso dar porque o doutor hoje não veio. Quem era o doutor? O doutor era o espírito que acompanhava ele. Kardec vai dizer aqui que a faculdade de ver era do jovem. E para ver a doença através da dupla vista, ele não precisava do auxílio de um espírito. Ele conseguia isso por ele mesmo. Está lá no Livro dos Médiuns, essa passagem. Ele conseguia por ele mesmo. Então,
mas como era uma faculdade que se associava à mediunidade, ele tinha um espírito que normalmente o assistia, e era esse espírito quem passava a medicação para curar aquela doença. Então, nós vamos vendo aqui que nem todos os fenômenos são produzidos por médium. Nem todos os fenômenos necessitam de mediunidade. Porque a mediunidade, ela é um campo da paranormalidade. Todo médium ele é um paranormal, mas nem todo paranormal é um médium. Nós vamos ver daqui a pouquinho um exemplo bem interessante disso aqui. Nem todo paranormal é um médium. A telepatia é um tipo de paranormalidade, não é um tipo de mediunidade, por exemplo. Então, a dupla vista é uma explicação que Allan Kardec vai trazer para esse fenômeno tido como sobrenatural, um milagre apresentado por Jesus. E Kardec vai deixando Jesus realmente numa dimensão muito acima daquela conceituação cristã. Paranormalidade e mediunidade. Pessoas elétricas. Nós vamos encontrar no livro dos médiuns, Kardec fazendo essa referência a pessoas elétricas. E que danado é isso, né? Pessoas elétricas. Naquela época, a eletricidade, os fundamentos da eletricidade, elas estavam se consolidando. Exatamente ali no século XVIII. A lâmpada elétrica ainda não havia sido inventada na época de Allan Kardec. Então, estavam sendo, os fundamentos da eletricidade estavam bem patentes nas academias, nas discussões. E como Kardec não conhecia esse termo ainda, paranormalidade, ele denominou os paranormais que não eram médiuns de pessoas elétricas. E aí ele vai dizer o seguinte, no livro dos médiuns: seria equívoco, porém, considerá-las, as pessoas elétricas, né? Considerá-las médiuns, porque a verdadeira mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. Ora, no caso de que falamos, experiências concludentes têm provado que a eletricidade é o único agente desses fenômenos. Essa estranha faculdade, que quase se poderia considerar uma enfermidade, pode às vezes estar aliada à mediunidade, como nós vimos no caso do rapaz, do garoto. Como se verifica na história do espírito batedor de Bergzabern, acho que a pronúncia é essa, embora muitas vezes seja completamente independente de qualquer faculdade mediúnica. Então, Allan Kardec ele vai desenhando aqui e afastando do contexto da doutrina espírita essa ideia de sobrenatural, essa ideia de milagre, porque tudo tem uma explicação nas leis da natureza. Dando continuidade aqui às nossas reflexões, nós vamos trazer um caso aqui de um paranormal que não era médium, é o Satya Sai Baba, era um guru, líder espiritual, místico, filantropo e educador. Desencarnou, né? Um trabalho maravilhoso na Índia. Milhares e milhares de pessoas procuravam ele anualmente para ouvi-lo, para consultá-lo e para as mais diversas necessidades. Dizia ser a reencarnação do Sir Sai Baba, um religioso indiano do século XIX. A materialização de virtude, cinza sagrada para os hindus, e outros pequenos objetos como anéis, colares e relógios eram alguns dos seus feitos. Existem vários vídeos no YouTube de pessoas que gravaram momentos do Sai Baba. E é impressionante a forma como ele materializava objetos. Tem uma experiência de Divaldo Pereira Franco, que ele foi à Índia a convite do professor Hermógenes. O professor Hermógenes, eu acho que muitos conhecem, é muito ligado à yoga, né? A yoga foi praticamente o introdutor do yoga aqui como terapia no Brasil. E aí Divaldo conta, numa entrevista a um repórter da Rede Globo, há alguns anos, a experiência dele com o Sai Baba. Ele foi convidado e aí conseguiu um patrocínio para a viagem dele para a Índia. Ele não tinha condições de ir, condições financeiras e econômicas, e ele vai visitar o Sai Baba. Antes da viagem à Índia, ele tem um problema de angina, um problema cardiológico, né, de angina, e ele sentia dores muito fortes frequentemente. E ele conta que disse, olha, eu vou fazer um teste, porque ele já tinha ouvido falar muito sobre o Sai Baba. Ele disse, eu vou fazer um teste para saber das potencialidades desse Sai Baba, conhecendo um pouco da doutrina espírita. Ele fez uma evocação do Sai Baba, né?
pedindo ao Sai Baba, né, que se ele realmente era quem diziam que ele era, que ele se apresentasse, né, para ele ali, que ele tinha esse problema de saúde, esse problema de angina e tudo mais. E ele conta que recebeu a visita do Sai Baba, mas como ele tomava uma medicação para aliviar as dores no peito, ele tomava medicação, ele disse, olha, eu recebi a visita do Sai Baba que fez como se fosse um toque no meu coração, assim, nessa região, e logo foi embora, e aí eu fiquei com aquela impressão de que podia ser o efeito do remédio. Então eu imaginei aquilo ali, como ele tinha pedido, imaginei aquilo ali, e provavelmente tinha sido coisa da minha cabeça, aquilo não tinha acontecido. Ele esperou o efeito do remédio passar, mais ou menos uns 3 dias, não tomou a medicação que foi recomendada pelo médico e repetiu aquela evocação novamente. E o Sai Baba novamente se faz presente ali com ele, né? E ele conta que a partir dali não sentiu mais dor nenhuma. Houve a viagem para a Índia, ele esqueceu esse fato, e quando ele chega na Índia, ele realmente encontra o Sai Baba. Ele conta que tinha umas 5.000 pessoas lá no local onde ele estava. O Sai Baba vai passando ali, tocando um, tocando o outro. Quando passa próximo de Divaldo, olha para Divaldo e diz assim, nós já nos conhecemos. Divaldo nunca tinha visto o Sai Baba. E aí Divaldo vai discorrer, esse vídeo com essa entrevista dele também está no YouTube, vai discorrer sobre os fatos interessantíssimos que aconteceram entre ele e o Sai Baba, e Divaldo vai falar desses fenômenos que ele produzia, os fenômenos de materialização, relógios. Divaldo disse, olha, a roupa, essa vestimenta dele, vocês estão vendo, ela era de um tecido muito fino, que dava para você ver as partes internas dele. Então, ele usava uma espécie de fralda, né, para poder ocultar as partes íntimas, mas o restante dava para se perceber. Então, Divaldo disse, não tinha como ele ter um relógio ali dentro escondido, tirasse e colocasse na mão de uma pessoa, na mão de outra. O professor Hermógenes fala da experiência quando teve com ele, teve várias vezes com ele, ele saía assim muitas vezes e saía distribuindo um doce, uma espécie de doce muito comum na Índia, entre as pessoas que estavam lá presentes. Do nada, ele fazia um sinal assim com a mão, um movimento com a mão, e saía aquela bala, aquele doce ali para as pessoas. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente aqui, um fenômeno semelhante analisado por Allan Kardec. Então, é um exemplo de um paranormal que não era médio e que tinha essas faculdades, né? A paranormalidade. Muito bem. Se nós vimos a pesca milagrosa, nós separamos para a gente ver hoje a cura do cego de nascença. Jesus realizou vários fenômenos de curas, vários, interessantíssimos, cada um deles. Nesse aqui, ele tem uma peculiaridade que é a lama que Jesus colhe para poder fazer a cura. Vejamos um trecho aqui do Evangelho de João, capítulo 9. Tendo dito isso, cuspiu no chão e, havendo feito lama com a sua saliva, ungiu com essa lama os olhos do cego. E lhe disse, vai lavar-te na piscina de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou, vendo claro. Fenômeno sobrenatural. Um milagre, né, para os cristãos, um milagre. Mas aí Allan Kardec vai fazer uma análise exatamente tomando por base essa intervenção nos fluidos, que nós temos essa capacidade. E diz Kardec no livro A Gênese, quanto ao meio empregado para a sua cura, referindo-se a essa cura, evidentemente, aquela espécie de lama feita de saliva e terra, nenhuma virtude poderia encerrar. Então, não foi a lama que curou, né? A não ser pela ação do fluido curativo, de que fora impregnada. É assim que as mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético. Perceberam por que aqui nas casas espíritas, em muitas delas, no processo de terapêutica, nós utilizamos a água magnetizada? É por essa razão, porque se não fosse por isso, nós não utilizaríamos
a água magnetizada, para ajudar no processo de recuperação, no processo de cura. Mas vamos ver aqui uma questão muito interessante aqui sobre a ação fluídica, são as experiências do professor Bernard Grady. O professor Bernard Grady, ele é um bioquímico canadense e ele realizou algumas experiências muito interessantes na Universidade de McGill, em Montreal, no Canadá. Mais ou menos no final da década de 60, início da década de 70. A experiência dele basicamente foi a seguinte: ele fez uma experiência utilizando sementes de cevadas. A semente de cevada colocada na água potável, ela tende a germinar mais rapidamente. Se colocarmos as mesmas sementes de cevada numa água salgada, a água salgada retarda a germinação das sementes de cevada. Então ele pegou 2 recipientes com água salgada, os 2, e colocou sementes de cevada. E pediu uma pessoa sã para que magnetizasse um dos recipientes. E aí o recipiente foi magnetizado e ele observou que a germinação daquele pote, daquele vaso com as sementes que foram magnetizadas, elas germinaram mais rapidamente do que aquelas que não receberam a magnetização, ou seja, a ação fluídica. Ele pegou, repetiu a experiência, agora só que convidou para que fizesse o processo de magnetização da água uma pessoa com problemas psicológicos, né? Fazia acompanhamento psiquiátrico. E aí a pessoa tomou nas mãos um desses vasos, segurou durante algum tempo, o colocou de volta e ele continuou a sua análise e percebeu que aquele vaso que o doente psiquiátrico pegou, tocou e magnetizou a água, ela retardou a germinação das sementes em relação ao outro. O processo foi exatamente o contrário. Então ele foi mais além. Ele fez um novo experimento com a ação fluídica, agora utilizando ratos de laboratório. E ele selecionou vários ratos que apresentaram o problema do aumento da tireoide. E então ele fez a cirurgia em alguns desses ratos e nos outros não. E chamou um magnetizador muito famoso na época, no Canadá, para que magnetizasse durante um certo período de tempo aqueles ratos que sofreram, alguns daqueles ratos que sofreram o processo de cirurgia. E ao analisar, ele percebeu que os ratos que foram magnetizados, que sofreram ação magnética, ou seja, ação fluídica, tiveram o processo de cicatrização acelerado em relação aos demais. E ele chegou à conclusão que o processo de cura não é devido a uma sugestão, mas é devido a uma afinidade entre o magnetizador e aquele que vai receber a ação fluídica. Então, são experiências muito interessantes, né? Olha, a cura não se deve à sugestão, mas depende da interação bioenergética entre o curador e o organismo a ser tratado. A doença psiquiátrica eram 2 vasos, ambos com água salgada. A água salgada ela retarda o processo de germinação das sementes. Então, pegaram o que tinha problemas psiquiátricos e ele segurou o vaso. Nós somos energia. Então, ao segurar o vaso, ele estava passando para o vaso as suas energias. Então, ele segurou durante um certo período de tempo, colocou o vaso lá e ele percebeu que aquelas sementes que foram seguradas, né, magnetizadas, por aquele que tinha um problema psiquiátrico, ela teve um processo de germinação bem mais retardado em relação ao outro vaso. Que o outro vaso ele germinou mais rapidamente do que o que ele pegou, que foi o contrário do primeiro experimento.
Então ele chegou a essa conclusão, né? A cura não se deve à sugestão, mas depende da interação bioenergética entre o curador, aquele que magnetiza, e o organismo a ser tratado, depende do nosso mérito também, né? É o que ocorre nas nossas sessões de passes magnéticos. Quando nós estamos na sessão de passe, ocorre um fenômeno semelhante. Allan Kardec vai trazer umas explicações com relação a esses fenômenos de cura. Eu acho que eu anotei até alguma coisa aqui para a gente ver. Ele vai dizer: o corpo carnal e o perispírito são simples transformações do fluido universal. Vimos isso agora há pouco. Esse fluido, condensado no perispírito, pode fornecer princípios reparadores ao corpo. A cura provém desses princípios. O espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico, encarnado ou desencarnado, né? A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã, doente, por uma molécula sã, saudável. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Vejamos os feitos extraordinários operados por Jesus, que é o ápice, a nossa grande referência aqui na Terra. Então, os feitos por ele era realmente algo extraordinário, embora muitos de nós tenhamos conseguido bons resultados na seara da aplicação fluídica, né? Quando nós interferimos no fluido e processamos várias curas. E aqui nós vamos partindo aqui já para as últimas seleções aqui dos feitos de Jesus, que é quando Jesus caminha sobre a água. O trecho é do Evangelho de Mateus, que diz: entre mentes, a barca era fortemente açoitada pelas ondas, em meio do mar, por ser contrário o vento. Mas na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, caminhando por sobre o mar. Quando eles o viram andando sobre o mar, turbaram-se e diziam: é um fantasma, e se puseram a gritar amedrontados. Vejam só que eram pessoas que estavam comungando da vida diária com Jesus já há algum tempo, né? E mesmo assim, o sobrenatural ainda estava ali incrustado em cada um deles, né? Então veja que a gente vê muito assim no próprio meio nosso, aqui no meio espírita, né? Os espíritas assim com medo dos espíritos, né? É como se nós estivéssemos com medo da nossa própria espécie, né? Muita gente com medo dos fenômenos e tudo mais, mas eles ficaram realmente muito assustados, né? Como é que alguém poderia caminhar, né, por sobre as águas? Allan Kardec vai fazer uma comparação, uma análise muito interessante com relação a esse fenômeno. Ele vai dizer: esse fenômeno pode operar-se de duas maneiras, segundo Kardec. A primeira: Jesus, embora estivesse vivo entre nós, pôde aparecer sobre a água com uma forma tangível, estando alhures o seu corpo. É a hipótese mais provável. Então, Allan Kardec está fazendo uma análise com base nas leis da natureza. Ele não está dizendo, olha, foi exatamente dessa forma. Mas a explicação lógica apresentada é com base nas leis que foram repetidos. Os fenômenos foram repetidos em outras ocasiões. Então, a forma tangível essa que Jesus apareceu é algo muito mais plausível. Mas ele apresenta também uma segunda hipótese, também muito lógica. Também pode ter sucedido que seu corpo fosse sustentado e neutralizada a sua gravidade pela mesma força fluídica que mantém no espaço uma mesa sem ponto de apoio. Ora, se nós vimos que os fenômenos que deram início à chegada do Consolador Prometido, a doutrina espírita, foram fenômenos na época considerados sobrenaturais,
mesas subindo, cadeiras indo para lá e para cá, objetos que se moviam o tempo todo, ficavam parados no ar, as mesas respondiam através de uma mensagem que se chamava de telegrafia espiritual. Então, por que é que um corpo não pode levitar? Se os próprios espíritos, os espíritos que se deram a essa tarefa, eram espíritos considerados de menor escala, porque os espíritos superiores, eles se deram aos fenômenos intelectuais, mas os fenômenos de efeitos físicos, esses foram dados a incumbência aos espíritos menos elevados, que tinham essa capacidade. Por que Jesus não teria a faculdade de neutralizar o efeito da gravidade? Claro que sim. Nós hoje temos condições de neutralizar o efeito da gravidade. Como é que um avião consegue voar? Através de um mecanismo que neutraliza a gravidade, mantém o avião suspenso no ar. Esses são os fenômenos. Mas nós vamos ver aqui, dentro desse fenômeno de aparição que Allan Kardec traz aqui, o primeiro, Jesus, embora estivesse vivo, pode aparecer sobre a água como uma forma tangível, né? Estando a lures no seu corpo, ou seja, distante do seu corpo, é o famoso fenômeno de bicorporeidade. Nós temos aí um desenho de uma personagem importantíssima no movimento espírita, que é Eurípides Barçanufo, já desencarnado, e nós vamos ter um trecho de Allan Kardec que diz o seguinte: quando isolado do corpo, o espírito de uma pessoa viva, do mesmo modo que o espírito de alguém que morreu, pode mostrar-se com todas as aparências da realidade. Além disso, pelos mesmos motivos que já explicamos, pode adquirir tangibilidade momentânea, ou seja, nós podemos tocar. Foi esse fenômeno, designado pelo nome de bicorporeidade, que deu motivo às histórias de homens duplos, isto é, de indivíduos cuja presença simultânea em dois lugares diferentes se chegou a comprovar. Eurípides Barçanufo, que nasceu e viveu na cidade e desencarnou na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, não era espírita, tornou-se espírita depois, já adulto, né, em razão dos fenômenos que ele tomou conhecimento, fenômenos esses considerados fenômenos extraordinários, né? E Eurípides Barçanufo adentrou a doutrina espírita, né? Adentrou a doutrina espírita, ele era um trabalhador atuante no catolicismo, pediu licença às autoridades eclesiásticas da época e começou a se dedicar à doutrina espírita. E ele tinha uma mediunidade de várias faculdades, né? A mediunidade dele se apresentava de várias formas. Uma delas era a bicorporeidade. No colégio Allan Kardec, que ele fundou, né, que ele dava aula nesse colégio, também era comum, os alunos já percebiam que, de repente, ele ficava ali meio que inerte na sala e ele estava num outro lugar. Um desses casos relatados foi um caso em que ele, em plena sala de aula, ali ele para um pouco, se desdobra e ele vai e faz um parto de uma mulher num outro lugar. Então, isso está na biografia de Eurípides Barçanufo. Ele conseguiu fazer um parto em um outro lugar. Então, veja que aquele fenômeno em que Jesus, né, está ali aparecendo, né, sobre as águas, esse fenômeno de bicorporeidade, ele é um fenômeno que foi presenciado e visto por muitas outras pessoas. Santo Antônio de Pádua, que é um outro caso relatado por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, teve uma situação semelhante envolvendo o pai dele. Ele está em Pádua, né, na cidade, na Itália, e então ele, de repente, toma conhecimento de que o seu pai está sendo condenado. Aliás, ele está na Itália mesmo. E o pai estava sendo condenado em outro país, acho que era Portugal, salvo engano. Quer dizer, era um lugar bastante distante. E naquele momento ali, ele entra em transe, desdobra-se e vai até o local onde o pai dele estava sendo condenado. E ele faz a defesa do pai, absolve o pai e volta. Perfeitamente lá tangível naquele local. Olha que fenômeno interessante, está lá relatado na obra O Livro dos Médiuns, né? Na obra O Livro dos Médiuns, esse fenômeno está lá relatado, catalogado,
E foi uma das razões em que o Santo Antônio virou santo na igreja, por conta desse fenômeno, considerado um milagre, né? Um fenômeno extraordinário. Allan Kardec, ele também traz, no Livro dos Médiuns, 2 casos bem interessantes, envolvendo uma senhora que ela frequentava as reuniões, né, espirituais, as reuniões espíritas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ela adoeceu, e quando ela estava no seu quarto, né, à noite, ela recebeu a visita de um senhor, que ela sabia que ele estava vivo. O senhor, ela sabia que ele estava vivo. E ele vai adentro do seu quarto, senta, fica lá em silêncio. Ela tenta falar com ele, ele pede para que ela permaneça em silêncio. E chamou a atenção que ele trazia na mão uma caixinha de rapé. Estava sentado lá com a caixinha de rapé. E aí, ela depois encontrou com esse senhor, né? Ela encontrou com esse senhor, e ele não sabia dizer, não se lembrava, pelo menos, de que estivera na casa dela, na residência dela. E foi um fenômeno, né, de aparição de pessoa viva. Um fenômeno de aparição de pessoa viva. Outros semelhantes também estão catalogados no Livro dos Médiuns. Então, isso são fenômenos que acontecem, né? Não necessariamente apenas o Cristo, mas ele foi repercutido por muitas outras pessoas depois de Jesus. Fenômeno interessantíssimo. Tem um caso aqui envolvendo esse fenômeno e sobre as propriedades dos fluidos. Eu vou pedir licença a vocês para ler. Allan Kardec pegou esse fato do espírito, a aparição de uma pessoa viva, está portando uma caixinha de rapé, e ele fez umas perguntas ao espírito São Luís, que foi um dos grandes mentores, orientadores da codificação espírita. E ele perguntou assim: a caixa de rapé era tão perfeita que produziu na mulher a ilusão de uma tabaqueira material. O espírito poderia torná-la tangível para ela, né? Poderia torná-la tangível, ela poderia pegar, e ele disse, poderia. E ele perguntou, já que é assim, aquela senhora poderia tomá-la nas mãos, certa de estar segurando uma caixa de rapé verdadeira? E São Luís vai dizer, sim. E ele pergunta mais, cara, se abrisse a caixa, encontraria rapé no seu interior? E se aspirasse rapé, ele a faria espirrar? E São Luís vai dizer, sim. Então o Espírito pode dar um objeto não somente a forma, mas também propriedades especiais, se o quiser, responde São Luís. Foi baseado nesse princípio que respondia afirmativamente às perguntas anteriores. Esse diálogo ele continua um pouco mais. Mas nós vamos vendo aqui como é que se deu aquele processo de multiplicação dos pães. 5 pães e 3 peixes. 5 pães e 3 peixes para uma multidão, né? Como é que aquilo aconteceu? São Luís vai trazer aqui umas colocações muito interessantes que são perfeitamente. Acho que tem que apertar só um pouquinho. Depois que levou uma tapa minha aqui, ele não gostou não. São Luís vai trazer perfeitamente alguns fundamentos interessantes que podem dar sustentação àquele fenômeno da multiplicação, né? Da saciedade com esse processo de transformação. E aqui nós vamos chegando aqui nos finalmente nessas frases de Jesus, e que eu considero assim um norte para as nossas vidas, né? São 3 momentos, 2 narrados por João e 1 para Mateus, quando Jesus diz, vós sois deuses. Em seguida ele vai dizer, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E depois ele vai dizer, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então Jesus, na sua grandeza, ele vai nos colocando na perspectiva da imortalidade, na perspectiva de que nós estamos caminhando para chegar no patamar que ele já alcançou. E nós desconhecemos ainda as nossas capacidades, as nossas possibilidades.
Nós podemos muito, dizia a canção aqui de Consagrinha, né? Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. E nós desconhecemos isso. Isso. Na verdade, há muita especulação em relação a esse fenômeno, né? Há coisas que escapam os nossos próprios sentidos, né? O nosso nível de compreensão às vezes não chega a tanto. Jesus é um espírito puro, né? Um espírito elevadíssimo. E nós ainda não temos condições de sequer imaginar como vive, como se comporta, como pensa, quais são as faculdades, né, de um espírito puro. Então, nós ainda estamos aqui nos debatendo com aqueles fenômenos mais corriqueiros, mais próximos, né? Rustem, ele iniciou, ele fez parte daquele grupo de Allan Kardec, né? Ele foi contemporâneo de Allan Kardec, mas depois ele criou algumas teorias dentro da ideia do Evangelho, da ideia cristã. Ele criou algumas outras teorias. Essa do corpo fluídico de Jesus é uma teoria atribuída a Rustem, mas não é uma teoria aceita, lógica, né? No livro A Gênese, esse que nós estamos fazendo, essa explanação, Allan Kardec vai fazer uma análise sobre o desaparecimento do corpo de Jesus. Fica o convite para a gente dar uma lida nesse quesito, porque como a hora já está chegando ali, né, fica o convite para a gente fazer uma leitura, né, do livro A Gênese. Nós vamos encontrar lá, né, sobre o aparecimento do corpo de Jesus e o desaparecimento. Só para fechar, a questão da ressurreição, ela não guarda muita lógica, porque um corpo que está no estado de putrefação, não tem sentido que os elementos que faziam a sua composição possam ser novamente reunidos, né? Porque as próprias plantas absorvem aqueles elementos, os animais comem os elementos, então não tem como reunir mais. Exatamente, é porque dá mais trabalho a gente estudar as leis, como nós estamos fazendo esse esforço aqui hoje à noite para a gente estudar, né? Dá mais trabalho nós estudarmos as leis, e é muito mais fácil nós acreditarmos em dogmas, né? São as ideias que vão sendo passadas, que a gente adota como verdade, sem buscarmos nos aprofundarmos nela, né? Então, a ressurreição era um termo utilizado na época, que na verdade o que era comum entre os judeus era a reencarnação, e não necessariamente a ressurreição como um corpo, né, que estava ali em estado de putrefação, voltasse a reviver. A ideia não era essa, isso foi modificado pós-Jesus. Então as ideias foram modificadas depois, criou-se essa ressurreição do corpo, quando na verdade o processo é mais simples, é um processo de reencarnação, em que a providência divina nos presenteia com um corpinho novinho em folha. Não há necessidade desse trabalho todo na natureza, né? Gente, eu precisei correr um pouquinho, porque nós temos um tempo de 45 minutos aproximadamente para a exposição, mas a nossa ideia é mais de convidá-los para que a gente possa se debruçar um pouquinho mais sobre as obras de Allan Kardec. Tem tanta coisa interessante naqueles livros de Allan Kardec, tantos conceitos iluminativos, que nos dão uma outra dimensão, que consolam as nossas angústias.
Então, fica o convite aqui para que a gente possa, na medida do possível, nos debruçarmos um pouquinho, analisar, rever, para que a gente possa melhor contextualizar essas propostas com a nossa vida cotidiana. Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês, que Deus abençoe, que tenhamos um fim de semana de muita paz, de esperanças renovadas, a fé consolidada, e vamos dando prosseguimento aí à nossa existência, né? Buscando nos melhorar sempre nessa expectativa, nessa perspectiva de imortalidade e de felicidade plena que nos aguarda. Deus nos abençoe a todos. Valeu, meu amigo. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Agradecer ao Ronaldo pelo compartilhamento para a gente de todo um estudo, de toda uma base doutrinária, para a gente entender que Deus criou tudo. Então, não há nada sobrenatural, não há nada fora da natureza. A gente não ter esse conhecimento, ou a gente não está pronto ainda para ele, não quer dizer que não exista e que não seja natural. Então, a gente tira como reflexão todo o intuito desse trabalho de desmistificar certas coisas é para também a gente trazer uma coisa para a gente, está tudo conosco, como o próprio Cristo passou ali, tudo depende de nós. Vamos buscar, às vezes a gente se detém muito ao fenômeno, a uma coisa muito distante, e a ideia é a gente procurar dentro da gente nossa melhoria, nosso dia a dia. E a base doutrinária da gente mostra tudo que o Ronaldo passou aqui para a gente. Uma fé raciocinada, baseada em lógica, em fatos, em relatos e em estudo científico. E vamos agradecer novamente ao Ronaldo, viu? Foi muito boa a palestra. E vamos agora entrar, pessoal, na segunda etapa, após a nossa prece de encerramento, do passe. Lembrando que, até como foi falado aqui, a psicosfera já foi trabalhada. Então, quem já se sentir à vontade, 100% harmonizado, pode ir para casa sem maiores problemas, tá certo? E quem for ficar, aguarda que na sequência a gente vai chamando pelas fichinhas que vocês receberam, tá bom? Obrigado. Vamos fazer a prece de encerramento, cantada também. Então, vamos fazer nossa prece de encerramento com a música do CD do grupo, uma música do trabalhador da casa, chamada Antônio Creão, Canção de Encerramento. Deus me ajuda como conseguir.
Deus, como foi bom, meu Deus, como foi bom.